Eu queria encorajar você a permanecer em oração enquanto nós ministramos a palavra do Senhor, porque é um momento também de muita resistência, não é? O campo é espiritual, a obra é feita pela fé, e a gente sabe que existe uma luta, tá? Existe uma luta aí nesse mundo espiritual. Nós começamos a ministrar, já jogaram aí no telão, sobre esse tema, não é? Os dois P's da vida, prazer, e esse caso aí, prazer carnal, né? Ou princípios. E hoje nós iremos ministrar a nossa segunda mensagem sobre esse tema, que é sobre os perigos e consequências dos prazeres carnais. Eu gostaria de fazer duas perguntas a você, para iniciarmos nesta noite, e logo mais lemos a Bíblia. Você sabia que existem sérias consequências quando quebramos os princípios estabelecidos por Deus? Existem sérias consequências. A outra pergunta: será mesmo que vale a pena viver uma vida em busca do prazer carnal? Será que vale a pena viver toda uma vida em busca do prazer carnal? É sobre isso que nós vamos falar. O texto que já foi lido agora há pouco, antes dessa coreografia, está em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências ou os desejos descontrolados da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes, a carne e o Espírito, não é? Opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então isso foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Nós lemos em Provérbios capítulo 14, versículo 12, lemos que há caminhos que parecem certo para o homem, mas o final desse caminho conduz a quê? A morte. E quando a Bíblia fala de morte, ela fala de morte espiritual, de morte física, morte espiritual, de morte física e de morte eterna. Diga assim comigo: morte espiritual é aquela que quase ninguém vê que você está morto, mas muita gente está morto espiritual, que não frutifica, não cresce, não produz no reino de Deus, não tem uma vida ativa na presença de Deus, e não tem mais comunhão com Deus, está um morto-vivo. Eu espero que você não seja esse morto-vivo aqui, mas existem esses três tipos de morte: a morte espiritual, a morte física, essa todo mundo teme. Todo mundo teme a morte física. Eu quero viver muitos anos, mas para quê? Tá, viver muitos anos para quê mesmo? Será que seria interessante viver muitos anos e no final deles descobrir que estava morto espiritualmente e ir para a morte eterna, que é o terceiro tipo de morte? Então olha o que a Bíblia diz: há caminhos que você traça, que você trilha, que parece ser o certo para você, mas sabe quem é que sabe o certo para você? É Deus. Ele te criou, foi Ele que te deu fôlego de vida, Ele que pôs em você, sabe, o Espírito Santo, a tua consciência também, para que você mesmo testifique daquilo que é a vontade de Deus, descobrindo isso na palavra. Mas esses caminhos no final conduzem à morte, esses três tipos de morte, tá? Bem, então tem muita gente perdendo o direito de vida eterna por causa dos prazeres carnais. Então o prazer carnal, a princípio ele pode parecer um caminho fácil, mas sua consequência no final é a destruição. É a destruição. Assim como um fogo, por exemplo, um fogo, ele pode ser usado a nosso benefício, mas ele também é muito destruidor se ele não for controlado. Por exemplo, quem aqui tem um fogão na sua casa e cozinha no fogão a gás? Então o que acontece? Os homens, com a sua inteligência, desenvolveram o botijão a gás. Antigamente não existia, era o fogo a lenha, mas agora temos o botijão, fica lá guardadinho, tem aquela mangueirinha, conecta ao fogão, e ali você clica em um botão e sai um fogo, mas sai um fogo controlado, que ele vai te ajudar, certo?
Então todos nós precisamos também controlar os desejos carnais. Olha o que nos diz a palavra de Deus, que nós lemos agora há pouco, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Todos temos desejos carnais. Se você não tem desejo carnal, porque certamente você já está em outra esfera, tá? Talvez já está quase no céu. Mas enquanto vivemos aqui hoje pela manhã na escola bíblica, nós aprendemos sobre isso. Nós temos desejos carnais. Até mesmo os desejos carnais que são lícitos, eles são também carnais. Por exemplo, o desejo de construir, de ganhar dinheiro, não é pecado, desde que seja com honestidade, com trabalho, tá? O desejo de progredir, de crescer, mas ele também é um desejo carnal, porque lá no céu não vai ter isso. Então é desse lado de cá. Mas nós devemos controlar. O fogo não pode ser descontrolado na sua vida, tá? A busca do prazer, sem observar os princípios de Deus, destrói tudo ao seu redor. Vamos seguir em frente. Então existem, queridos, consequências espirituais para quem quebra os princípios de Deus, estabelecidos por Deus, né? E essas consequências são profundas e abrangem desde o afastamento espiritual até uma perca da paz e uma perca da direção divina. Pessoas que estão vivendo de acordo com o prazer carnal perderam a paz, perdem a direção divina e estão desconectados de Deus. Então na Bíblia nós vemos que desobedecer aos mandamentos de Deus é tratado com seriedade, pois não são apenas regras. Não é que a Bíblia seja um livro de regras. A Bíblia não é um livro de regras. Deus não tem regras para nós. Deus tem princípios a serem observados, a serem obedecidos, para a manutenção da harmonia, da nossa harmonia com Ele e da nossa santidade como crentes em Jesus Cristo, tá? Então quando uma pessoa decide ignorar os princípios, ela abre brechas que afetam o seu relacionamento com Deus, tornando-se vulneráveis a sentimentos de culpa, confusão e vazio espiritual. Quem sabe nós estamos diante de pessoas assim, que estão aprisionadas no sentimento de culpa, no sentimento de confusão. Talvez alguém entrou aqui nessa noite aprisionado e no sentimento de confusão. Ele não sabe o rumo certo para a sua vida espiritual. Às vezes ele é confrontado, lê a Bíblia, às vezes até entende, mas ele não decidiu ainda. E outros que já decidiram, mas estão confusos na sua vida, e estão vazios também espiritualmente. Talvez a grande causa seja pela quebra dos princípios que são estabelecidos por Deus. Além do afastamento espiritual, que já é muito terrível, quebrar os princípios divinos pode também resultar em uma perca do discernimento e clareza sobre o que é certo e o que é errado. Isso é, quando você começa a praticar o errado, daí a pouco você se acostuma e pensa que já é certo aquele errado. Não é assim que acontece na sociedade? As pessoas vão infiltrando de pouco as doutrinações diabólicas, os ensinamentos satânicos, nos filmes, nas séries, nos cinemas, nos livros, nos seriados, em todas nas áreas culturais, e você vai se acostumando, vai se habituando com aquilo. Daí a pouco você acha que é normal mentir, é normal mentir, roubar, desde que você esteja passando fome ou esteja precisando mais que o outro, é normal também. Coisa que não é segundo a palavra de Deus, mas você começa a achar que é, e assim o homem vai mergulhando cada vez mais. Vamos conferir alguns textos da palavra de Deus. Você pode conferir no telão ou abrir na sua Bíblia, que ainda é melhor, você marca aí. Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Lá em Romanos capítulo 1 diz que os homens abandonaram Deus, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, olha para mim aqui, versículo 28, o segredo de tudo está onde? Em você se importar em conhecer Deus, porque se você não se importar em conhecer Deus, certamente você vai viver quebrando os princípios de Deus.
e isso vai trazer sérias consequências para a tua vida. Olha, os homens se afastaram, e assim Deus os entregou ao sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus. Olha, irmãos, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mães, necios, que são loucos, não é? Infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Essa é a situação do homem afastado de Deus, porque o homem se afastou de Deus, quebrando os seus princípios. Então olhe para mim, quando alguém insiste em desobedecer a Deus, sua capacidade de discernir a vontade divina fica comprometida, ele não consegue mais discernir, e ele começa a achar que Deus vai se moldar ao jeito dele, porque ele quer cumprir com os seus desejos. Aí nós voltamos para Gálatas 5,16, andem no Espírito, para que vocês não vivam controlados pelos desejos carnais descontrolados, a concupiscência, é o segredo. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Diga assim comigo: de mal a pior, bem forte, de mal a pior. Diga assim: enganando e sendo enganados. Irmãos, olhem para mim por favor, você que está aqui nessa noite. Não é que você queira ser uma pessoa depravada, não é que você diga assim: eu vou ser uma pessoa maligna. Ninguém tem essa vontade de ser uma pessoa maligna. Não é que você queira ser, com exceção de alguns que realmente mergulham e querem, mas a maioria não querem. O porém não é querer, é que começa a ferir os princípios de Deus, passar por cima dos princípios de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, e acha que não vai ter consequência. E tem a consequência, irmão. As consequências virão, tá? Então isso é um engano. E quando você entra em um engano, outro dia a gente estava comentando, eu comentando com a minha esposa, eu não sei qual era a situação, a gente conversando, tá? E a gente falando sobre mentira. Por exemplo, quando a pessoa mente, a tendência é ele mentir de novo. Aí ele mente mais 10 vezes para dizer que aquela primeira mentira não era mentira. Até que na mente dele ele já acha que é verdade aquela primeira mentira, porque ele já inventou outras 10 mentiras. Entende, gente? Então os homens vão sendo enganados por Satanás, pelos seus próprios desejos carnais, sendo atraídos para as coisas malignas, e muitos depois jogam a culpa em Deus. Quando estão colhendo as consequências, quem é o culpado? Deus. Por quê? Porque não mudou minha vida. Entendimento errado. Então esse é um dos efeitos mais perigosos, pois a pessoa, quando está nesse passo, ele começa o quê? Justificar os seus erros, achando que as suas ações não são tão graves e que Deus as compreenderá. Nós estamos cheios de crentes pensando que Deus vai compreender a vida pecaminosa que ele está vivendo. Irmão, Deus te compreende, Ele te entende, mas Ele sabe também quando é que você está se jogando no pecado, não está valorizando as oportunidades que Ele está te dando para que você tenha uma vida santa. No entanto, a Escritura alerta sobre o engano do coração do homem. Olha, não é por acaso que a Bíblia diz, não é? Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então guarda o teu interior, a tua mente se alimenta daquilo que você ouve, daquilo que você vê, aí vai para a tua imaginação. Então qual é a imaginação do teu coração? Estou lembrando aqui do que a Bíblia diz no livro de Gênesis, que quando Deus desceu com juízo sobre a terra, para destruir a terra,
E o que é que diz lá em Gênesis capítulo 6? A imaginação do coração do homem era só má, continuamente. Isso é, havia uma inclinação contínua, diária, permanente, para a injustiça, para a prática de tudo quanto não agradava o Senhor, no coração do homem. E nós precisamos refletir sobre isso, para não entrarmos por esse caminho também. E agora nós queremos falar sobre as consequências da quebra desses princípios de Deus. E para isso nós vamos usar 4 exemplos bíblicos. Eu vou ser bem objetivo nessa mensagem, para você entender ligeiro e a gente ir embora, porque aqui está muito gelado. Então vamos entender rápido. Vamos entender através de 4 exemplos de pessoas que quebraram princípios estabelecidos por Deus e sofreram sérias consequências. Esses exemplos servem como advertência, mostrando que a desobediência e o desvio do caminho de Deus têm um alto custo, tanto no âmbito espiritual como material. No âmbito espiritual e material você tem alto prejuízo quando não anda de acordo com a vontade de Deus, ou quando quebra os princípios de Deus. Aí temos uma frase aí que alguém disse, né? O pecado você escolhe, mas as suas consequências não. Você pode até escolher o pecado, mas as consequências não. Vamos ao primeiro exemplo, o exemplo clássico daquele casal. Outro dia eu assisti um vídeo, não é? De alguém, um vídeo de brincadeira aí. O cara estava dizendo assim: rapaz, eu queria, a primeira pessoa que eu quero quando eu chegar lá no céu, se ele estiver lá, eu quero conhecer. Não, era uma pregação. O cara falando, ele não era uma pregação. Eu quero conhecer Adão e Eva, principalmente Adão. Vai dizer: rapaz, por que tu fez isso? Você meteu nós em uma confusão para sempre. E ele disse que ia conversar com Adão sério isso. Adão e Eva, primeiro exemplo que nós conhecemos, tá? Esse episódio de Adão e Eva ilustra o quê? Como a desobediência a um único princípio de Deus pode afetar gerações. O que é que nós aprendemos sobre isso? A desobediência a um único princípio de Deus, uma única vez, pode afetar toda a sua geração. Pense nas consequências. Eu já falei sobre isso e eu quero entrar aqui com um testemunho meu. E, claro, vários irmãos aqui têm esses testemunhos também. Mas eu lembro que quando nós nos casamos, 30 anos atrás, eu e minha esposa, eu tinha 16 anos quando casei. Glória a Deus, muito corajoso. Nunca me arrependi. E eu lembro que uma das coisas que eu fiz o compromisso com Deus, uma aliança com o Senhor. Eu fiz esse compromisso com Deus. Eu pensei, há 30 anos depois, eu pensei como eu queria minha família, como eu queria meus filhos. E um dia, eu lembro de um dia que eu prometi a Deus, além de já ser crente, que já existe um compromisso, eu fiz outro compromisso para reforçar. Eu disse: Senhor, todas as vezes que eu for tentado nessa área de mulher, eu vou lembrar desse compromisso. E eu fiz esse compromisso. Eu digo: nunca um filho meu, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, eles irão dizer: o meu pai traiu a minha mãe. Eu pensei isso com 16 anos, irmãos, assim que eu casei. E eu lembro, teve uma vez, eu estava numa cidade vizinha aqui, e eu viajando, não é? E eu sempre andava bem arrumado, bem pronto. Pô, sempre pensava que eu tinha dinheiro. E não é que deu certo? Pô, começou a profetizar que eu tinha dinheiro. Deu certo, irmão Elisaldo. E eu sempre tomei posse, eu nunca disse que não tinha, porque eu andava bem arrumado, bem pronto, né?
E eu lembro, irmãos, preste atenção, esse testemunho é para você que entrou aqui. Como é importante você estabelecer uma vida debaixo de princípios bíblicos e não abrir mão. E eu lembro que eu estava nessa cidade, Dom Pedro, aqui próximo. E ali próximo da rodoviária tinha um restaurante. Eu havia passado, eu trabalhava de casa em casa, oferecendo um produto. E eu lembro que eu entrei em uma casa e eu observei uma jovem estudante, ficou olhando para mim, tentando me paquerar e tudo. E eu conversando com a mãe dela, beleza, até aí tudo bem, não dei bola. E eu fui para esse restaurante e ela passou para a escola, mais ou menos 1h da tarde. Ela passou para a escola e eu estava no restaurante assim, um pouco de costa, de lado. E eu observei, porque você conhece quando alguém está fazendo assim para você, psiu, psiu. Você sente que é para você, não sente? E eu senti que era para mim. Bom, será que é para mim? Quando eu olhei, era essa jovem, essa menina que tinha me visto lá. Rapaz, aí eu disse assim, todo homem é vaidoso, né? Claro, lá no fundo, rapaz, tu é bonito, né? Aí na hora o Espírito Santo disse assim, olha o compromisso, rapaz, vigia que tu é crente. Eu não hesitei, irmãos. Eu quis cortar aquele mal abaixo da raiz. Aí sabe o que eu fiz? Eu estava sentado no restaurante. Aí eu virei assim, eu fiz de conta que estava interessado. Aí eu chamei ela. Aí ela veio toda feliz, toda alegre, pensando que ia dar uma paquera. Eu acho que aquela jovem nem sabia, nem imaginava que eu era casado. Eu imagino, não sei. Quando ela chegou perto, eu tinha pedido uma água para o rapaz do restaurante, ele vinha chegando também. Eu levantei minhas mãos, mostrei essa aliança para ela. Eu disse assim, minha filha, você está vendo isso aqui? Eu falei para todo mundo ouvir. Foi uma vergonha tão grande que eu fiz naquela jovem. Eu disse, você está vendo isso aqui? Aí eu disse assim, ó, eu sou casado, muito casado. O que você está querendo comigo não vai colar. E eu quero te dar um conselho, nunca mais faça isso com homem algum. Porque hoje tu está encontrando o homem de Deus, mas amanhã tu pode encontrar um mala. Então tome juízo na sua vida. O dono do restaurante ficou olhando assim, espantado. Eu falei, foi alto, para cortar o mal pela raiz. E ela saiu toda desconfiada. Aí o dono do restaurante disse assim, rapaz, tu, meu amigo, incentivando, rapaz, uma menina dessa aí e tal. Eu disse, não, meu amigo. Aí ele parou, não é? Mas sabe por que isso? Não é porque eu sou bom, não é porque eu não sinto desejos. Não entenda, não é isso. Sabe por que é? Quando você quer construir uma história com um fundamento sólido, você não vai abrir mão para os prazeres efêmeros que passam rapidamente e que depois você só vai ficar no arrependimento. Então você precisa querer construir uma história com Deus, uma história sólida. E para construir uma história sólida, você não pode abrir mão dos princípios que Deus estabeleceu: fidelidade, lealdade, verdade. Nós lemos agora há pouco que pessoas se tornam inimigos de Deus, porque não é inimigos de Deus, porque são inimigos do que a palavra de Deus nos orienta a viver e a fazer, a praticar. Então Adão e Eva quebraram o mandamento de Deus e comeram do fruto proibido. Gente, foi só uma vez. Olha as consequências. Foi só uma vez. A consequência é que eles pagaram, lá mesmo já começaram a pagar, perderam a comunhão plena com Deus e a entrada da morte no mundo. Segundo exemplo, aí vem uma frase aí que eu acho que está no telão: o pecado é doce, mas a consequência é amarga. O pecado é doce, mas a consequência é amarga. Eu lembrei agora de uma ilustração, preste atenção nisso.
sobre a isca de Satanás. A ilustração de um pescador. Quem aqui já pescou com vara de pescar? Quem já pescou com anzol? O que você faz? Você esconde a real intenção daquele ferro para visgar o peixe. Você esconde com uma coisa boa. A isca é uma coisa boa, para o peixe é mil maravilhas. Meu Deus, chegou nesse lago aqui uma coisa boa que eu nunca vi. Eu vou entrar. Aí ele entra, aí ele morde. Dentro dessa coisa boa tem o quê? O anzol, com aquela pontinha saliente, não é? Que vai segurar. E você faz o quê? Puxa, ele está seguro. Caiu na rede do diabo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: não caia na isca de Satanás. Nem pense. Você nem pensa que o diabo tem alguma coisa boa para lhe oferecer. Você nem pensa, nem imagina. Irmãos, o diabo é diabo, ele é maligno. Ele não tem dó de você. Ele não tem dó da sua. A pior coisa que o diabo acha é ver você vindo para a igreja, servindo a Deus, louvando a Deus, com sua família, com sua casa. O diabo, ele não sabe nem o que é felicidade, mas se ele soubesse, ele estaria triste. Ele quer destruir a tua casa, a tua família, a tua geração, o teu futuro. Ele quer tirar tudo de bom que tem em você. Ele quer deixar você miserável, pobre, cego, nu, miserável, um desgraçado, jogado na lama, no pecado, comendo o vômito que você já jogou para fora. Esse é o projeto do diabo. Não adianta você achar que ele não está sendo o diabo nesses dias porque está moderno. Não, isso é engano. O diabo continua sendo o diabo, satânico, maligno, enganoso, feioso, fedorento, tudo quanto é coisa ruim. Mas ele não tem poder sobre a tua vida. Se você andar debaixo dos princípios da palavra de Deus, ele não tem poder sobre a tua vida. Alguém disse que Satanás é igual um cão bravo, mas com uma coleira e uma corrente. O que adianta ser tão bravo, mas está amarrado? Então Jesus já nos deu a vitória contra toda a tentação, contra todo o pecado. Se aproprie do que você já recebeu na cruz do Calvário, e não abra mão dos princípios de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não ande distraído por aí não, viu? Não fique distraído não. Te liga, pastor Samuel. Cara novinho, bonito. Não fique distraído não. Tá bom? A coisa é séria. Amém, Jonas? É isso aí. Então, exemplo de Adão e Eva. Vamos para outro exemplo. Segundo exemplo, Saul. Nós estamos falando de consequências, não é? Amém? Consequência de quebrar os princípios de Deus. Saul, rei Saul, desobedeceu a ordem de Deus, amados. Ao poupar um rei e a querer agradar o povo, porque, olha, presta atenção numa coisa: você tem que viver para agradar a Deus. Você não tem que viver para agradar os outros. Com isso eu não quero dizer que você não tem que prestar conta, porque nós vivemos prestando contas. Nós vivemos em sociedade, em família. Mas você não pode quebrar os princípios de Deus para agradar os outros. E Saul quebrou. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, fala sobre isso. Que ele quebrou, porque Deus disse para ele que era para executar uma tarefa completa. Ele guardou o rei, protegeu o melhor das vacas, porque às vezes você quer ensinar a Deus como é que se faz as coisas. Talvez Saul pensou assim: não, Deus não estava falando sério quando ele disse que era para matar tudo. Não é possível umas vacas dessa gorda e boa, dá para a gente levar para aproveitar no culto. Vamos aproveitar no culto, vamos trazer para cultuar. Aí, para não ficar com a culpa, aí ele pergunta o que é que o povo acha. O povo geralmente
Diz que a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre. Às vezes Deus fala com você, que é o líder da sua casa, para você corrigir algo, aí você fica dando confiança para quem está errado. Temos que ter cuidado. Se Deus te colocou na liderança de algo, Deus confiou a você a liderança de algo, de uma família, é importante você estar conectado com a vontade de Deus para a sua família. Saul quebrou um princípio, mas tu sabe por que ele quebrou esse princípio? Lá em 1 Samuel capítulo 15, quem conhece a Bíblia já está sabendo o que eu estou falando, porque lá no capítulo 13 ele já tinha quebrado. Lá no 13, resumindo aqui, olha o que diz aí, está no telão aí, queridos. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, qual foi o reino que foi confirmado para sempre? Foi o de Saul ou foi o de Davi? Nós falamos hoje pela manhã, Jesus é conhecido como filho de Saul. Filho de quem? Jesus é filho de quem? Mas era para ter sido confirmado como filho de Saul. Aí Deus disse: sabe por quê que não vai ser confirmado? Ele cometeu uma loucura. Qual foi a loucura? Estava em uma situação lá, precisando sacrificar, precisando fazer um culto, oferecer algo a Deus. Você vai ler no 13, 1 Samuel. E Samuel disse: me aguarda que eu estou chegando. Samuel era o sacerdote, o profeta, a pessoa estabelecida por Deus para cuidar daquela área do culto. Precisava esperar Samuel. Saul foi apressado, esperou 7 dias. No final do dia ali, antes de Samuel chegar, ele se apressou e disse assim: olha, Samuel não chegou, eu vou fazer o serviço. Sacrificou, fez algo que não era para ele fazer, quebrou um princípio de Deus. Aí quando Samuel chega, o primeiro recado de Deus foi esse: porque tu fez isso, tu já perdeu o reino. Era para ter sido confirmado, mas você perdeu a oportunidade. Irmãos, Deus é um Deus de oportunidades. Quem crê nisso? Deus é um Deus de oportunidades. Se você está aqui, talvez você já quebrou muitos princípios de Deus na sua vida, já pecou voluntariamente, sabendo mesmo que era pecado, queridos, mas Deus é um Deus de segunda oportunidade. Deus ainda deu oportunidade para Saul, mas ele lá no 15 cometeu de novo, e olha no que deu. Quais foram as consequências? Deus rejeitou a Saul como rei. Sua história exemplifica como quebrar princípios estabelecidos por Deus pode levar à perca da autoridade. Ele perdeu a autoridade dele, ele perdeu a direção de Deus, e ele perdeu a sua sanidade. Irmãos, um homem sem Deus é desse jeito. Você já viu como é que é um pai de família sem Deus? Jogado ébrio no pecado, é desonrado pela família, não é? É alguém que não é respeitado, porque o diabo quer levar você ao mais baixo nível de desonra, a começar da sua casa. Esse é o projeto do diabo. Por exemplo, pessoas que se jogam na embriaguez. Hoje essa miséria que existe aí de drogas também, que está alastrado em todo o nosso país. Homens, pai de família, que se envolve com drogas, aí vivem mergulhados nesse mundo de ilusão, e vivem desonrados e desonrando sua família. Que coisa feia, desonrosa. Esse é o projeto de Deus. Aliás, esse é o projeto do diabo, não é o de Deus. O projeto de Deus para a sua vida é que você seja um homem, uma mulher honrada, alguém que vai aconselhar outras pessoas. Não é por acaso que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Não se acende uma luz e se coloca debaixo de uma mesa. Não é aqui embaixo que se põe a luz. Onde essas luzes estão? Estão em lugar de destaque. E a Bíblia diz que nós já somos luz.
nós fomos chamados para brilhar, para viver para a glória de Deus. Então cada vez que você é honesto, que você é sincero, que você cuida bem da sua casa, da sua família, cada vez que você zela por um princípio de Deus, nem que seja pequenininho, que você acha que quase é insignificante, você está honrando o nome do próprio Deus, e você está construindo uma história para você, para a sua família, a sua geração. Vamos ao terceiro exemplo e vamos para o quarto para a gente finalizar. Vamos lá, terceiro exemplo é o de, esse é bem conhecido, é o de Davi, exatamente o homem que teve a promessa de Deus no lugar de Saul. Davi e Batseba, está em 2 Samuel, capítulo 11. O rei Davi quebrou o princípio de quê? Da santidade e da fidelidade ao se envolver com Batseba e mandar matar depois mandou matar o seu marido, Urias, que por sinal era um soldado fiel, e enfrentou duras consequências. Certa vez Natan chegou lá, contou uma história para ele de uma vaquinha, que vocês sabem qual é a história, e ele ficou enfurecido, disse: esse homem é digno de morte. Davi tinha esquecido o que Jesus falou. Nós não vamos esquecer, porque Jesus já falou e nós já sabemos, está aí, olha o que Jesus disse, Lucas capítulo 8, versículo 17: porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, ou de manifestar-se, nem coisa escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Irmãos, a maior furada que a pessoa entra é achar que você vai cometer uma coisa que nunca ninguém vai saber. Isso é furada, irmão. O diabo sempre diz isso no coração da gente quando é na hora de pecar. Depois ele faz questão de jogar o seu nome na lama. Então vigia. O profeta Natan chegou lá. Agora preste atenção numa coisa. Com o resultado, Davi viu que, qual foram as consequências? Nós estamos falando das consequências de quebrar princípios. Irmãos, Davi, nesse lado de família, olha, ele é um homem adorador, um homem de Deus. Deus perdoou ele, até porque houve duas atitudes diferentes. A atitude de Saul, criar desculpas e jogar a culpa no povo, porque quem não quer assumir, joga a culpa em A, B, C ou D. E a atitude de Natan, qual foi? Confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quantos aqui foram alcançados pela misericórdia do Senhor? Irmãos, todo dia eu sou alcançado pela misericórdia de Deus, porque todos os dias eu tenho coisa para confessar para Deus. Ô Senhor, me perdoa que eu já estou pensando aqui uma coisa que não é do teu agrado. Ô Deus, me santifica. É assim a vida do crente, irmãos. Você pensa que tem alguém super santo, super homem da santidade da terra? Não tem, irmãos. Todo dia você tem que vigiar, todo dia você tem que se quebrantar, todo dia a misericórdia de Deus tem que te alcançar, todos os dias tu tem que estar prostrado diante do Senhor, todos os dias tu tem que reconhecer, todos os dias você tem que se humilhar, é todo dia. Talvez no dia que você não fizer isso, é o dia que você cai, porque todo dia você tem que clamar pela misericórdia do Senhor. Quem aqui hoje já pecou? Levante a mão. Ou não levante a mão. Quem já pecou hoje? Será que eu pequei hoje? Com certeza. Será que você pecou hoje? Com certeza. E aí? Porém, nós que estamos construindo uma história com o Senhor, nós pecamos. Mas o que que nós, qual é aquele texto que nós dizemos aqui no dia da ceia? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que que a Bíblia diz lá em Romanos? Que para aquele que está em Cristo não há mais nenhuma condenação. Isso é, não é que você vai pecar e vai se confiar que já está em Cristo, não.
é que você se quebranta rapidamente, simultaneamente já vai se quebrantando, já vai confessando e já vai recebendo perdão e não aceita nenhuma acusação do diabo, porque você está andando seguro. Quem anda nos princípios da palavra de Deus anda seguro, está construindo uma história com Deus. Você está construindo uma história com Deus. Jovens, vocês que estão aqui, adolescentes, quando vocês se guardam, quando vocês guardam-se em santidade, o corpo de vocês, a mente de vocês, não deixe entrar na mente de vocês essas músicas imorais, esses vídeos imorais, esses jogos imorais. Não se jogam para essas coisas. Quando vocês fazem isso, quando vocês protegem a mente de vocês, o coração de vocês, vocês não estão fazendo, não é só por vocês, vocês estão fazendo pelo futuro de vocês, pelo futuro esposo, pela futura esposa, pelos futuros filhos, que Deus já sabe quem será. Deus já conhece o teu presente e o teu passado, Ele já conhece. Deus não trabalha com o passado, Ele já mudou a tua vida e Ele já conhece o teu futuro. Então Deus quer que você ande em santidade, obedecendo os princípios da palavra do Senhor. Em 2 Samuel capítulo 12, irmãos, veja que desgraça na família de Davi. Vamos para essa consequência aqui. Davi viu a sua família envolvida em intrigas, violência, morte, perdeu filhos, enfrentou conflitos familiares internos. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 12: e agora, pois, não se apartará a espada, jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Não sei se está aí no telão, tá? Isso está aí no telão. O mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, ao seu próprio filho. Irmãos, isso aconteceu. O próprio filho de Davi, o qual se deitou com as mulheres do próprio pai. Isso não foi escondido, não. O que Davi fez às escondidas, o filho dele fez com as mulheres dele em praça pública. O diabo quer te envergonhar, entende? Você nem pensa. O diabo quer nos envergonhar. Verso 12: porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, e à luz do sol. Não foi no escuro, não. Pensa num negócio degradante, pensa numa coisa vergonhosa. Não vai valer a pena, irmãos, você mergulhar nos desejos carnais. Permaneça fiel, seja fiel mais ainda. Se reveste da autoridade do Espírito Santo, da autoridade da palavra de Deus, e repreenda todo o mal que tenta se alojar na sua vida, e guarde a sua vida em santidade. Você está entendendo, amém? Que não vai valer a pena, nem para cá, para a terra, e nem para o futuro, nem para a vida eterna. Último exemplo, só essa frase aqui: embora Davi se arrependesse, o preço de sua transgressão foi alto, com consequências que afetaram sua casa e o seu reinado e toda a sua vida. O quarto e último ponto para a gente concluir, preste atenção nisso. Aí nós vamos para o Novo Testamento, bem conhecido, a gente comenta pouco. Ananias e Safira, está aí no telão? Ananias e Safira, muito bem. Esse caso serve como exemplo claro da seriedade com que Deus trata o pecado, e da importância de uma vida de transparência diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, onde é que tem que existir gente honesta? Na igreja de Jesus. Onde é que tem que existir maridos sinceros? Na igreja de Jesus. Onde é que tem que existir mulheres virtuosas? Na igreja de Jesus.
Onde é que tem que existir jovens que vão casar virgens? É aqui. Onde é que vai existir se não for aqui? A igreja, irmão, é o tempero dessa terra. Nós somos o sal da terra. Jesus falou sobre isso. É sobre isso que nós estamos falando. Onde tem que existir gente honesto? É aqui. Não deixe para ser honesto lá no céu não, talvez tu nem chega lá. É aqui. Onde é que tem que existir homem de palavra? O seu sim tem que ser sim, e o seu não precisa ser não. Onde é que tem que existir pessoas confiáveis, pessoas idôneas? Onde tem que existir mulheres que, segundo a Bíblia, as mulheres mais velhas devam aconselhar as mais jovens, que elas têm mais experiência. Onde é que tem que existir isso? Na igreja. Irmãos, a igreja é um povo santo, é um povo lavado pelo sangue de Jesus. A igreja é um povo que brilha, irmãos. O brilho é o seu bom testemunho. O perfume de Cristo na nossa vida é o nosso bom testemunho, amados. Nós precisamos zelar por isso. Não leve a sua vida cristã de qualquer jeito, não. Sua vida cristã tem que ser preservada. Você tem que se preservar santo. Tem que preservar a sua vida com Deus. Você tem que proteger a presença de Deus na sua vida. Você tem que proteger a sua comunhão com Deus, queridos. E isso são as coisas básicas. Olha aqui para mim. Sabe por quê? Que muita gente está ferindo os princípios cristãos, os princípios bíblicos com facilidade. Por exemplo, irmãos, é inadmissível. Eu me recuso a acreditar. É inadmissível que um crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, nascido de novo, de mente renovada, em plena comunhão com Deus, tenha prazer em ouvir música mundana. Irmão, não existe isso, irmão. Vai te converter e toma vergonha na sua cara. Não existe isso, irmão. Isso é falácia do diabo. Você não tem nada a ver com esse mundo mais. O que Jesus falou em João 17? Nós não somos mais daqui. Nós estamos aqui, mas os prazeres deste mundo já não nos agradam mais. Não existe isso. Eu sinceramente não sei nem quem são os cantores famosos aí do mundo, que eu não tenho nem interesse. Não sei nem o nome. Só para me orar por eles. Mas eu não sei se presta, se não presta. Para mim nenhuma presta. Eu não ouço, nem quero saber, não sei nem quem é. Qual é o interesse que eu tenho? Meu interesse é nas coisas que geram crescimento espiritual, que vai gerar fé, que vai alimentar minha fé, que vai me encorajar, que vai me mostrar o caminho do céu. Meu interesse é nessas coisas. Irmãos, o interesse e o prazer do crente é nisso. Tenha cuidado, se tiver alguém aqui com esse prazer, lá no seu carro, escondido, lá não sei aonde, de noite, dentro do seu celular, eu vou orar para Jesus, queima esse celular, queima Jesus, se tiver correndo do diabo aí. Como, gente? Como é que pode? Tudo em nós tem que exalar santidade. Tudo em nós exalar santidade, porque nós fomos chamados para ser santo. E a palavra santo é ser separado do mundo. E nós somos separados mesmo. A cidade para onde nós vamos morar é uma cidade quadrada. Sabia disso? Não é redondo não. É uma cidade quadrada, que é mais difícil de se mover. A nova Jerusalém, que de Deus vai descer do céu, onde os santos vão habitar. Nós vamos estar lá junto. Amém, pastor Samuel? É uma cidade quadrada. Não se amolde as coisas deste mundo não, meus queridos. Nós fomos chamados para viver em santidade. Por último aqui, esse caso serve como exemplo, claro, da seriedade que Deus trata o pecado. O caso de Ananias e Safira, que nós já conhecemos, e a importância de uma vida de transparência com Deus. E aí, por último, eu quero encerrar já aqui. Vamos ficar em pé, porque vocês estão com muito frio. Vamos procurar um lugar quente por aí. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. É melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Eu vou repetir. É melhor confessar a tentação do que confessar o pecado.
melhor você confessar a tentação do que confessar o pecado. Maridos, quando chegar em casa, confesse suas tentações para sua mulher. Pode confessar e peça ela para botar a mão em sua cabeça e orar por você. Mulheres, aquela tentação de gastar muito, aquela tentação de gastar R$50 num cabelo, que é demais. Eita, menino que sabe o preço. As mulheres estão rindo de nós, maridos, que é um cabelo de uma mulher, menina, eu não vou nem dizer o preço para vocês. 50 é só passar na frente do salão. Já pagou 50. Confesse sua tentação. Amém? É melhor confessar a tentação e viver no princípio da palavra de Deus do que ter que confessar pecado. E por último, quem confessa a tentação não terá que confessar pecado. Não é pecado você ser tentado. Pecado é você ceder à tentação. Não é pecado. Não é pecado você ter um desejo carnal. Ele chegou. O desejo carnal chegou. Não é pecado ele chegar. Pecado é você dar lugar para ele morar. Ainda dá comida para ele. Dá chama para dentro e faz de conta que está bem. Entende? Porque desejo mal, carnal, todo mundo tem, irmãos. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todos têm. Agora nós precisamos expulsar isso da nossa vida todo dia. E com a nossa vida debaixo dos princípios da palavra de Deus, como eu já falei, nós andaremos seguros, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos guarda. Ele vai proteger a tua casa, a tua família, o teu lar, a tua história, a tua vida. Irmãos, eu estou sentindo um direcionamento aqui. Toca alguma coisa aí, meus filhos, rápido. Toca um negócio aí, um teclado, joga aí um negócio. Sentindo um direcionamento aqui de orar por pessoas que estão quase escapulindo na tentação. Estou usando uma linguagem bem simples para você entender logo e vir. Pessoas que estão quase caindo. Hoje até caíram alguns. Vem logo à frente. Está quase, sabe? Entende? Vem à frente bem rápido. Venha. Não tenha vergonha não. Deixa aí. Quem confessa a tentação não terá que confessar pecado. É melhor que venha a igreja todinha para cá para frente do que depois estar tendo que confessar pecado. Venha. Qualquer tipo de tentação. Cadê os maridos que estão com medo de vir à frente? Pode vir. Sua mulher não vai lhe bater não. Vem, Jonas. Seja o exemplo. Fica bem aqui. Fica aqui, Jonas, para tu não apanhar sozinho, né? Reconheça. Pode vir, irmãos. A gente está rindo para não chorar, porque a coisa é séria. Tem gente que está com o pé bem sim, indo para o inferno. E a Bíblia diz lá em Judas: bem-aventurado é aquele que tira aquele do fogo do inferno. E essa mensagem é para tirar você. Essa mensagem é para você não cair. Talvez o diabo planejou a tua destruição da tua casa, da tua família, essa semana. Talvez ele planejou isso essa semana, por esses dias. Aí o Senhor te traz num culto desse para te dar livramento. O Senhor te traz num culto desse para te dar livramento, porque se tu morrer com esse pezinho bem sim, tu está lá do outro lado já, do lugar que Deus não quer que você vá. Então nós vamos orar por essa multidão que está aqui, ó. Um monte de gente querendo vir e não está vindo. Aqui tem uma multidão precisando dessa oração. Venha. Pode vir. Não tem ninguém sendo tentado, né? Mas é difícil para confessar uma tentação. Eu vou descer aqui para vocês orarem por mim. Deus falou comigo. Não tem ninguém sendo tentado.
Em área nenhuma. Tem certeza? Tem muita gente, irmão. Tem muita gente. Que resistência é essa? Vamos cantar um louvor e todo mundo fecha os olhos para encher aqui. Bora lá. Canta aí, meu filho. Nós vamos orar. Quem já veio à frente já vai se arrependendo, já vai se quebrantando, já vai pedindo o Espírito Santo para proteger a tua vida, para clarear a sua mente, já vai repreendendo. Se você estava tendo prazer em alguma coisa do mundo, já vai repreendendo também. Você já estava ouvindo música mundana, já vai eliminando isso do seu celular, da sua vida, do seu coração primeiramente. Entendeu? Se você estava dando confiança para alguma mulher ou para algum homem, já vai também eliminando isso, vai fazendo compromisso com o Senhor, já vai resolvendo isso, já vai resolvendo isso. Você que é jovem, adolescente, pode vir também. Nós vamos orar sobre isso aqui. É melhor você confessar a tentação do que ter que confessar pecado. Venha, nós vamos orar. Irmãos, Deus nos deu essa mensagem aqui, não foi por acaso. Escuta, olha, nós estamos pregando isso aqui nós estamos pregando isso aqui há 15 dias atrás. Eu preguei aqui, 14 dias. Então isso aqui não é de agora, essa mensagem já está pronta, ó. Faz tempo, prontinha para a igreja, só esperando o momento certo. Hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para você passar por um alinhamento. Pode vir, não tem vergonha não. Para que vergonha? O Espírito Santo pode estar alinhando tua vida aqui agora. Isso é um culto definidor para a sua vida. É um culto definidor para a sua vida. Eu creio nisso, queridos. Eu creio nisso. É um culto definidor, um momento definidor. Pessoas que não estavam conseguindo vencer tentações, a partir de agora serão capacitados pelo Senhor para andar em vitória, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Esse é o desejo do Senhor. Vamos orar por esses irmãos. Vai, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, nós queremos repreender, meu Deus, todo laço do diabo na vida dos nossos irmãos, na vida desse homem e desta mulher que veio à frente, Senhor. Em nome de Jesus, todo laço do diabo caia por terra na tua vida agora. Em nome de Jesus, você vai andar em santidade, meu querido, minha querida irmã. Deus está te capacitando. Deus está te capacitando. Tenha uma vida transparente na presença do Senhor. Confesse agora a Ele, e Ele vai perdoar os teus pecados. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui, ó. Olha o que o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Não tem hipnose, que as pessoas conseguem manipular o outro, não é? Com a prática da hipnose. Irmãos, tem situação na nossa vida, se não for um momento como esse, para a gente impor as mãos aqui e orar, você não consegue sozinho, que você fica hipnotizado pelo pecado, fica cego, não vê o perigo. Olha o que Deus está falando aqui. Você não vê o perigo, você não vê o mal que está construindo para você mesmo, não vê a destruição lá na frente, você não vê nada, fica hipnotizado. O diabo põe uma isca tão perfeita, você fica hipnotizado, entende? Mas Deus está quebrando agora, essa hipnose espiritual na tua vida. Deus está quebrando. Irmãos, tem alguém aqui precisando de uma oração, porque não está conseguindo romper em fé, não está conseguindo fluir, não está conseguindo frutificar. Você quer, mas não tem conseguido. Agora é outra classe de pessoas. Eu queria orar por você também. Venha, vem, irmã, vem aqui você, pode vir, vem à frente aqui, vem à frente em nome de Jesus. Você quer frutificar, quer romper,
quer crescer. Tem alguma coisa te travando, irmão? A minha oração agora é que o Espírito Santo revele a você onde é que está o princípio bíblico que você feriu, que você quebrou. Aonde é que está? O Espírito Santo vai te mostrar agora aonde é que está aquele ponto chave, aquela chave que vai virar. Onde é que está aquela brecha que você abriu? Onde é que está aquele ponto definidor na sua vida, que gerou um desânimo, que gerou uma falta de frutificação? O Espírito Santo vai começar a revelar agora a você onde é que está esse ponto chave, esse ponto chave. Venham mais para cá, amados, venham para cá, venham. Aqui tem vaga, ajuda aí, pastor Júnior. Abre essa vaga aí, abra a vaga. Abra aí, Mariana, abra aí. Abra as cadeiras. Ajuda. Eu queria convidar pastor Samuel, Elisaldo, pastor Samuel, vem aqui para cima, vem. Fica aqui para a gente expor aqui, vem. Não haja mais espaço, pois quando estou em sua presença, o meu viver é transformado. Vem, Sara, vem para cá, Sara. Vocês duas, irmã Eliane, vocês, põe as mãos sobre essas mulheres aqui, vem, pastor Júnior, pode impor aí sobre os homens, tá bom? Nós vamos orar daqui, nos ajude em oração. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito do desânimo, todo espírito do mal que estava influenciando a tua mente, o teu coração, a tua vida. Cai por terra agora em nome de Jesus. Aonde é que está a brecha agora, Espírito Santo? Mostra para essa pessoa agora onde está a brecha. Aonde foi aberto essa porta, essa brecha. Fecha agora. Fecha agora. Fecha, Espírito Santo. Fecha agora, fecha. Todo projeto do inimigo contra essa vida, contra esse casamento, contra essa família, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Reba la bachela, reba la bachala, reba la bachala, reba la bachala, reba la bachala, reba la bachala. Se você estiver, eu sei, eu venço. Os irmãos que estão aí, levante suas mãos para a gente guerrear. Glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Mas quando estou em sua nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebam o toque do Senhor. Receba o toque do Senhor. Você vai frutificar de hoje por diante.